Gente linda e maravilhosa, eu sou a professora Rose Sampaio e estou aqui hoje com vocês para tratarmos de transitividade verbal. E fique ligado, porque esse é um conceito super importante. Para compreendê-lo, nós temos de entender outro conceito. Veja o conceito de predicado. Mas o que é predicado? Coisa muito simples. É o mesmo que informação. Nós temos três tipos de predicado. O verbal, o nominal e o verbo nominal. Nós vamos analisar cada um deles. O que temos em um predicado verbal? A ideia de ação, acontecimento, fenômeno, posse. É isso que nós temos. Já em um predicado nominal, o que nós temos? A ideia de estado, que pode ser uma característica, uma comparação. O predicado verbo nominal é aquele que apresenta tanto a ação quanto o estado. Como isso ajuda na classificação da transitividade verbal? Isso é muito simples. Se nós temos uma informação de estado, seu predicado será nominal e haverá um verbo classificado como verbo de ligação, sempre. Olha o exemplo. Palavras doces são poesia. Quando eu indico esta frase, ser poesia é a característica das palavras doces. Notem, palavras doces é o sujeito, poesia é o estado desse sujeito. E o verbo ser, com o são, é um verbo de ligação. Você pode até retirar o verbo de ligação, mas a informação continuará compreensível. Vamos tentar. Palavras doces, poesia, a informação está aí. Sempre esteve aí. O verbo só ligava a informação, por isso o verbo de ligação. Agora lembre-se, tem que lembrar. Quando a informação não for um estado, não haverá verbo de ligação. Já os verbos em predicados verbais, eles são chamados de verbos significativos. E por que ele é chamado de verbo significativo? Como assim significativo? Ai, meu Deus! Muito simples, se acalma. Verbos significativos, eles têm um significado essencial para a frase. Ou seja, se retirados, geram uma curiosidade danada a quem recebe a informação. Vejam a construção. Estudam muito meus alunos. Meus alunos é o sujeito. Estudar muito é o predicado verbal, com ideia de ação. Sem o verbo, essa informação, essa construção não nos diz nada. Muito, meus alunos, inscrevam-se no canal e vocês vão conseguir aprender direitinho. Vejamos os tipos de verbos significativos. Um verbo significativo apresenta uma transitividade especial. Ok, e o que é transitividade? Transitividade é o mesmo que predicação. É quando, gente, nós avaliamos o tipo de complementação necessária para um verbo em uma frase. Um verbo significativo é aquele que tem ideia de ação, acontecimento, fenômeno ou posse, professora? Exatamente isso. Ele pode pedir um complemento, que deve ser uma coisa, algo ou alguém, ou ele vai poder ter sentido pleno, sem a necessidade de complemento. Vejam só. Vejamos um exemplo. Carlos roubou meu coração. Ele roubou meu coração. Neste caso, quem rouba, rouba algo, rouba uma coisa. Este verbo pede um complemento. Porém, um verbo significativo pode também requisitar uma circunstância. Deixe-me ver. Vejam a próxima frase. Carlos entrou em meu coração. Quando eu indico que Carlos entrou em meu coração, quem entra em um lugar, em um espaço. Se o verbo não pede coisa, algo ou alguém, ele não é transitivo. Por que isso é importante? Porque verbos significativos são classificados como transitivos ou intransitivos. Vejam só a importância. São verbos transitivos os que pedem coisa, algo ou alguém, um complemento, um objeto, entendeu? Os verbos intransitivos, eles nunca pedem coisa, mas eles podem pedir uma circunstância de lugar, de tempo, de causa. Vejamos alguns exemplos. Comer, vestir, produzir, sentir. Comer algo, vestir algo, produzir algo, sentir algo. Precisar de, gostar de, pensar em, acreditar em. Precisar de algo, gostar de algo, pensar em algo, acreditar em algo.
Já entrar, chegar, andar, voltar, você entra em um lugar, você chega a um lugar, você anda por um lugar, você volta de um lugar. Os verbos que pedirem coisas são chamados de transitivos. Se tiverem sentido completo ou pedirem lugar, tempo, modo, serão verbos intransitivos. Esta é a diferença. Às vezes, o verbo transitivo não pede nenhuma circunstância, apresenta um sentido pleno, sem necessidade de acompanhamento. Vejam um exemplo. Ela caiu, a criança nasceu, eu adormeci. Não preciso de mais nada. Já a classificação dos verbos transitivos, ela vai depender do tipo de objeto com o qual se relaciona. Verbos transitivos diretos, eles pedem objetos diretos. São aqueles que têm uma coisa, um complemento, porém sem preposição. Ele encontrou a família. Quem encontra, encontra algo ou alguém. Objeto sem preposição. Encontrar, portanto, é um verbo transitivo direto e a família é o seu objeto direto. Não esqueçam. Verbo transitivo direto, objeto direto. Acabou, finito. Comer, vestir, produzir, sentir, algo. Sem preposição. Já os verbos transitivos indiretos, eles têm um objeto com preposição. Mas aí pegou uma coisinha, não é? Às vezes, você fica perguntando o que é preposição. Aí, alguns exemplos. Até, com, contra, de, desde, entre, para, por, sem. Ele precisa da família. Exemplo. Quem precisa, precisa de algo. Precisar de, gostar de, pensar em, acreditar em. Já os verbos transitivos diretos e indiretos, eles pedem objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Eles vão pedir dois complementos, dois objetos. Um sem preposição e o outro com a preposição obrigatória. É o que acontece com o exemplo. A mãe dá amor aos filhos. Dar algo a alguém. A algo, o amor é objeto direto e aos filhos, objeto indireto. Alguns outros verbos. Apresentar, solicitar, emprestar. Apresentar algo a alguém, solicitar algo a alguém, emprestar algo a alguém. Bom, agora que você já sabe transitividade, é só curtir, se inscrever no canal, ativar o danado do sininho e me seguir nas redes sociais. Eu vou ser lá encontrada como @RoseSampaio ABC, aqui do ABC do Português para Pais, Filhos e Professores. Inscrevam-se!